Mas nesse primeiro bloco, eu vou começar falando com o nosso amigo biólogo sanitarista e também professor, autor do livro 100 Dicas de Biologia, o Fernando Leite, para falar sobre uma dica muito bacana para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, ou mais basicamente o Enem, como assim é conhecido. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa Antenado. É um prazer estar aqui com você, Valdec, e ter o prazer de poder revê-lo depois de tantos anos, né, que tivemos a oportunidade de conviver no ensino médio. Eu fui seu professor e você foi um excelente aluno e bastante animado. Eu achava que ali tinha um potencial muito grande, principalmente na área de comunicação. Eu é que fico feliz, na verdade, com você ter recebido esse convite, né, de participar do nosso programa, inclusive para falar sobre esse tema bem interessante, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e mostrar também um livro bem bacana, que é de sua autoria, né? Vou mostrar aqui para você que está acompanhando o nosso programa, que é o 100 Dicas de Biologia, que você que está se preparando para o Enem, pode se preparar porque o Fernando traz dicas bem maravilhosas. Conta pra gente sobre como foi que deu a experiência, né, de escrever um livro como esse. A gente buscou se aproximar cada vez mais do que o Enem necessita da comunidade. A gente procurou buscar temas atuais e poder dar uma explicação científica, aproximando a ciência da comunidade. Então, temas que hoje é recorrente, né, nos programas de vestibulares, por exemplo, a questão da dengue, a questão do botox, a questão da histosomose, diversos outros temas importantes da atualidade. E a gente procura, então, dar, esse livro, é um livro importante para que você que está se preparando para o Enem, possa ter esta oportunidade de também receber as minhas mensagens, porque eu sempre mando mensagem para o celular sobre dicas, né, importantes. Então, estou à disposição para colocar algumas dicas legais aqui. Aproveita então e conta para o nosso telespectador um pouquinho sobre a sua experiência como professor dentro dessa área de biologia. A gente procura motivar o aluno, trazer o aluno temas atuais para que eles possam despertar o desejo de aprender. Hoje em dia, a gente vê com muita dificuldade hoje o aluno ter desejo de aprender. Então, vale muito o professor que motiva o aluno. Então, a gente procura trazer temas atuais para que eles possam despertar o interesse para a área da ciência e da biologia. E quais são os temas mais atuais que estão sendo abordados dentro desse livro? Por exemplo, a questão da Boate Kiss, né, que teve mais de 200 mortes de jovens lá em Santa Maria. A gente percebeu que lá é o seguinte, com a queima daquele material dentro da boate, liberou monóxido de carbono e liberou também um hormônio chamado de cianureto. E o que é que acontece? O monóxido de carbono ele se combina com a hemoglobina das hemácias e impede o transporte de oxigênio para as células. Aí as células não respiram e as pessoas morrem asfixiadas. O cianureto é a mesma coisa. O cianureto vai atuar exatamente na cadeia mitocondrial, inibindo a produção de energia. Então as pessoas morrem por falta de energia. Aí o governo americano doou para o governo brasileiro doses altas de vitamina B12 que atua exatamente bloqueando a ação do cianureto. E essa vitamina B12 foi utilizada nos pacientes que estavam internados lá nos hospitais lá do Rio Grande do Sul. Esse é um tema bastante possível de acontecer no Enem deste ano. O outro tema é a questão da dengue, né? Nós vemos, por exemplo, a dengue é transmitida por um mosquito, a Aedes. Foi descoberta agora uma bactéria que entra no Aedes fêmea e impede a multiplicação do vírus da dengue e diminui o tempo de vida do Aedes fêmea. Então é bem interessante isso. Então uma bactéria entra no Aedes fêmea, impede a multiplicação do vírus da dengue e também diminui o tempo de vida do Aedes. Isso é um tema bastante interessante. Outro tema bastante interessante, bem atual, é a questão ligada à dermoestética, né? Hoje está se usando muito Botox, né? Botox. O Botox, na verdade, é um bloqueador. Ele bloqueia a transmissão do impulso nervoso. Então a musculatura, por exemplo, da região da face, ela fica com os músculos relaxados, porque não passa estímulos. Porque o Botox atua como bloqueador da acetilcolina, que é um neurotransmissor. Aparentemente parece ser difícil, mas, por exemplo, como é um tema atual, é importante que você saiba que os músculos ficam relaxados porque o impulso nervoso não chega. Mas por que o impulso nervoso não chegou? Porque essa toxina, ela bloqueia a transmissão do impulso. E aí fica por algum tempo com o músculo relaxado. Tem outros temas também bastante recorrentes em prova de vestibular. Por exemplo, a questão da ecologia, que é um problema hoje do dia a dia,
nós temos problemas graves. Por exemplo, siderúrgicas que lançam águas com temperaturas muito altas nos ambientes aquáticos, e isso diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, as indústrias não podem jogar águas quentes em cursos d'água, porque aí o oxigênio dissolvido vai para a atmosfera. Então, esse e outros mais temas também são. E tem um tema, professor, muito interessante também, que está sendo abordado, inclusive, nas novelas, né? Que é a doença lúpus, que é uma doença também que está sendo muito vista, que é um tema também muito atual e deve, por exemplo, cair na prova do Enem deste ano também. É verdade, olha, essa questão das doenças autoimunes, né? São doenças que, na verdade, é uma desordem imunológica que o indivíduo, os anticorpos que o indivíduo produz, ele não reconhece mais o seu próprio organismo. É como se você estivesse se autodestruindo. Então, por exemplo, doenças como lúpus, fogo selvagem, até mesmo a gastrite. Existe uma gastrite que ela é autoimune. Então, na verdade, o que é? São os seus anticorpos, que são proteínas que você produz para combater corpos estranhos, começa a combater o seu próprio organismo. E aí fica, claro que tem os controles, né? Pessoas que têm doenças autoimunes, como o lúpus, como o fogo selvagem, e a mesma gastrite, tem os tratamentos, claro, com anti-inflamatórios, com corticoides, mas que é uma doença, na verdade, é uma desordem imunológica. E como professor, qual é o tema da área de biologia que o aluno que está se preparando para o Enem, por exemplo, ele tem que ter mais interesse na abrangência do estudo, inclusive? Aquele tema que é mais centrado. Por exemplo, a questão da saúde pública ligada à questão do meio ambiente. Por exemplo, o aquecimento global, ele aumenta os casos de leptospirose, aumenta os casos de dengue. Aí as pessoas ficam imaginando, mas como o aquecimento global? O aquecimento global, você tem que fazer o link. O aquecimento global aumenta as taxas de quê? De evaporação, a mudança de estado. Acontece mais nuvens, mais chuva, e as chuvas mais torrenciais, mais fortes. E isso provoca a proliferação de quê? Dos ovos, do mosquito, também a proliferação dos ratos, aí com a urina, com a bactéria da leptospirose. Então, a questão da saúde, do meio ambiente, a questão da ecologia, a questão da genética, a questão também ligado à parte de evolução, são temas mais recorrentes. E qual a análise, por exemplo, que o senhor, como professor, faz hoje desse novo processo seletivo, que é as escolhas dos alunos que fazem o processo do Enem para poder entrar na Universidade Federal? Que análise o senhor faz em relação a isso? Eu sou favorável às cotas. Eu creio que as cotas, por exemplo, que foi estabelecido pelo governo federal, é algo que faz o resgate de uma classe que não tinha acesso às universidades públicas, mas eu acho que a questão da cota deveria ter um tempo para encerrar. Eu acho que nós temos que investir exatamente no ensino, na base, para preparar os alunos da escola pública, porque por exemplo, eu sou professor do pré-vestibular do Estado. Eu preparo os alunos do Estado. E eu percebo que há muita vontade, muito desejo, mas ainda pouca base. Então, é preciso investir mais no ensino básico, do primeiro e segundo grau, para que a gente possa um dia não precisar mais das cotas. Eu acho que essas cotas não podem ser ad eterno. Mas eu acho que o processo seletivo do Enem é um processo justo, equilibrado. Ele procura resgatar o entendimento do aluno para que ele possa fazer um link com temas da ciência, da história, da geografia, com coisas do dia a dia. Eu achei interessante, mas nós sabemos que não existe somente o Enem, existem os vestibulares tradicionais. Esses que os alunos têm que participar, e eles têm que aprofundar mais ainda o conteúdo da biologia. Professor, quem quiser adquirir o livro 100 Dicas de Biologia, aonde adquirir esse livro? Olha, veja bem, esse livro ele está disponível no site www.livro100dicasdebiologia.com.br. Ele também pode ser adquirido nas livrarias, ele pode ser adquirido também através de um número telefônico, 3222-5832, e nós estamos à disposição, inclusive, colocando para quem está assistindo agora e queira ter o desejo também de receber dicas pelo celular, pelo SMS, eu faço isso para mais de 5.000 alunos no interior e na capital. Então, quem estiver nos assistindo e desejar, vou deixar o número com você, e aí ele pode mandar um SMS com o Enem, e eu posso mandar dicas de biologia para o Enem, que já está próximo de acontecer. Esse número exatamente que está aparecendo aí na tela. Professor, eu queria agradecer a sua participação,
Claro que o senhor deu uma aula aqui de biologia, quem está assistindo o nosso programa com certeza deve ter ficado antenado, afinal de contas esse é o nosso intuito, deixar o nosso telespectador sempre bem informado com tudo o que acontece. O Enem é um tema atual, a biologia também está cada dia que passa mais abrangente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e eu queria agradecer essa sua participação e dizer que para mim foi um prazer imenso revê-lo, até porque quando eu era criança, né, não quando eu era pequeno, mas quando eu era criança, eu tive a oportunidade de estudar vários anos consecutivos com essa figura que é o professor Fernando Leite, e eu tenho certeza que deixou seu espaço, né, deixou todo aquele ensinamento, né? Eu adorava quando o professor, inclusive, subia na cadeira, começava a cantar. Ele tinha umas cantigas do lipídio, né? Dos aminoácidos. Verdade, e que, com certeza, essa foi uma coisa que marcou bastante esse meu ensino médio. E eu aprendi bastante com o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E desejo para você também um sucesso, que você possa ocupar o seu espaço no jornalismo sergipano e que esse programa possa realmente cada vez mais crescer e poder instruir a população, levar entretenimento, que é isso que você sempre desejou, e isso você fazia em sala de aula. Era uma pessoa muito animada e muito colega dos alunos, dos colegas, eu achei, e também muito educado também. Bom, gente, o nosso programa agora vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu vou bater um papo com a Camila Simeone, ela que foi o pivô da separação, ou da separação não, da traição do Tony Salles e da Sheila Carvalho. Daqui a pouquinho a gente vai ligar para ela e vamos falar com ela ao vivo aqui no nosso programa. Então, se você está acompanhando, não saia daí porque o Antenado volta já.